Olá, bem-vindo, bem-vinda a essa leitura aqui no canal Ana Encanta. Eu sou a Ana e a gente vai investigar, nesse momento, características da sua chama gêmea. E já quero deixar aqui um pequeno aviso. Eu considero chama gêmea e alma gêmea coisas diferentes. Fica à vontade para encaixar conforme as suas crenças, mas eu vou investigar aqui. A minha ideia é trazer exatamente essa conexão da contraparte da sua alma, o outro pedaço da sua alma. É isso que eu considero o que é uma chama gêmea. Almas gêmeas temos várias, diversas existências, nas diversas existências que estivemos aqui e em outros lugares também, né? Por que não? Mas a chama gêmea é uma só. Então é sobre ela que a gente vai investigar aqui hoje. Você vai ver na tela duas opções. A primeira, a pedra apatita. E a segunda, a Larimar. Tem cartas relacionadas que eu já tirei para ajudar no momento da escolha. Você provavelmente vai ser atraído ou atraída para aquela opção que tem as características exatamente da sua chama gêmea. E eu vou começar agora com quem se conectou com a apatita, o primeiro cristal. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vou virar assim, de diferentes oráculos. Comecei com essas cartas para facilitar no tempo e na sua escolha também. E eu vou trazer outras características depois com o tarô. Eu vou mostrar as cartas e depois vou falar sobre elas todas juntas. A primeira que eu tenho aqui é o vidente, ou a vidente, né? Aqui a gente depende de gênero. Eu só vou falar de acordo com as cartas que estão na minha frente, tá? Então, por exemplo, aqui, a vidente, pra mim é uma mulher, mas é aquela coisa. Encaixe conforme aquilo que fizer sentido pra você e, principalmente, aqui estamos falando de minha forma de interpretar. Estamos falando de uma energia feminina. A outra carta que nós temos é uma energia masculina, o guerreiro. A primeira característica que eu já trago só olhando para essa combinação, porque essas duas cartas elas saíram juntas, elas pularam juntas. Eu ia pegar até uma só, mas acabei deixando as duas. Então eu tenho aqui um equilíbrio entre feminino e masculino. A sua chama gêmea é alguém que tem a tendência a ter esse equilíbrio interno dessas duas energias. Inclusive aqui a gente tem a vidente, que é a energia feminina relacionada com a intuição, e o guerreiro é a energia masculina relacionada com o poder, a força física, a força bélica até, né? Me lembra Marte, que é o deus da guerra, regente do signo de Áries, inclusive. E eu tenho essa combinação, masculino com feminino. Além disso, eu vou, agora, dito isso, vou mostrar as outras cartas, depois eu falo as outras características. Temos aqui a carta do crescimento. Eu quero expandir a minha consciência e o meu conhecimento, a minha sabedoria. Aqui, consciousness e awareness a gente traduz como consciência normalmente, mas eu vou colocar como a sabedoria, a capacidade de compreensão e a consciência, aquilo que eu sei. A outra energia que a gente tem é do Kutumi, ou Kutumi, não sei como exatamente pronuncia do jeito certo, mas é o manto de sabedoria, mais uma carta que fala sobre consciência, sobre sabedoria, e ele fala que você já sabe a resposta que você procura. Confie naquilo que você sabe. Eu vou chamar de Kutumi, ok? Primeira coisa que me ocorreu quando eu olhei para essa carta, quando essa energia saiu, enquanto eu estava tirando as cartas, é que algumas pessoas já têm uma ideia de quem é a sua chama gêmea. Inclusive eu quero deixar aqui, a gente vai ver se alguma coisa nesse sentido sai,
mas às vezes a sua chama gêmea não está encarnada. Você tá aqui vivendo essa experiência e a sua chama gêmea não. Aqui, eu acredito que seja um grupo de pessoas que tem a sua chama gêmea encarnada e alguns, como diz aqui, já sabem, tem uma pista de quem é essa pessoa. Foi o que eu senti quando eu li essa frase. A outra carta que a gente tem é muito curioso, saiu aqui Júpiter, o regente do signo de Sagitário, e Zeus. Aqui Júpiter se relaciona, né? Correlacionado com o deus grego Zeus, o deus chefe do Olimpo. Aqui é o símbolo de Zeus, a águia. E o que me chama a atenção é que a gente tem aqui o crescimento e aqui o crescimento. E eu já vou falar sobre isso. Vou começar trazendo as características de fato, assim, que eu vejo mais proeminentes. Começando aqui. Bom, primeiro de tudo, uma pessoa extremamente sábia. A gente tem a sabedoria aqui, a consciência e a sabedoria, o conhecimento aqui. Zeus é bastante relacionado com isso também. O arquétipo de Júpiter é aquele que é, como eu disse, né, o regente de Sagitário. O arquétipo de Sagitário é aquele que busca conhecimento, que vai atrás. Então, ou é uma pessoa que tá constantemente, ou ela já é muito sábia, aquela pessoa com quem você conversa e parece que é uma pessoa que viveu milhares de anos já e ela tem uma sabedoria profundíssima, ou é alguém também, né, ou alguém que busca conhecimento o tempo todo, alguém que não é um buscador incansável, tá sempre atrás de mais informação, tá sempre revendo os próprios conceitos, uma pessoa, eu diria que flexível nesse sentido de estar sempre aberto a novas possibilidades. Se eu encontro uma informação nova, eu posso mudar aquilo que eu já sei, sem o menor problema. Mas alguém que busca esse conhecimento, busca aprender. Pode ser inclusive alguém, vou trazer aqui uma possibilidade, eu não vou olhar nesse sentido, mas falando isso, uma possibilidade de profissão, por exemplo, um professor. Alguém que está sempre envolvido com o aprendizado, porque isso está muito forte aqui. Mas não vou olhar a questão assim, tão profissão e tal. Estou trazendo características mesmo da personalidade, da essência da pessoa. Mas, como tá aqui o conhecimento como algo forte, pode significar alguém que busca, até não só um professor formal, alguém que passa o conhecimento adiante, não um professor de escola, né, ou de faculdade, alguém que só transmite o conhecimento, alguém que comunica esse conhecimento ou trabalha com conhecimento no sentido de, por exemplo, um astrólogo, uma pessoa que trabalha com astrologia, é alguém que usa o conhecimento dos astros para trazer informação pra gente, então pode ser isso também. Mas vamos lá. Já falei sobre o feminino e masculino, né? Uma pessoa extremamente intuitiva, com a vidente, alguém que se permite sentir, alguém que... Meu cartão de memória encheu. O que eu estava falando alguém me vem aqui com essa carta, uma pessoa que não se prende a aparências, alguém que sente a energia da outra pessoa, que percebe as qualidades, os atributos da essência, como eu disse, né? A gente tá vendo isso aqui dessa pessoa e é alguém que se preocupa muito mais com isso do que com como você aparenta fisicamente. É alguém que não se prende à beleza física como único atributo importante. É alguém que vai buscar saber, vai te conhecer, buscar conhecer as pessoas de modo geral, né? Entender quem elas são, como elas se comportam, o que elas pensam. É alguém que se preocupa muito mais com isso do que com o que ela vê com os olhos, porque essa carta traz essa pessoa que não vê, né? Ela tem aqui os olhos vendados.
Muitas vezes pode ser até considerada uma pessoa que é cega, né? Ela não precisa dos olhos para ver, para ser alguém que vê a verdade. E o que essa carta traz é: veja além da situação atual, enxergue além, use o seu poder de visão para enxergar além. O guerreiro, ele traz a frase: seja destemido e firme, se mantenha forte. Características que esse guerreiro me traz é de uma pessoa muito determinada, obstinada, uma pessoa que vai atrás daquilo que quer, vai à luta e não para até conseguir. Uma pessoa bastante discreta, alguém que não vai chamar atenção, não vai andar por aí chamando atenção, vai preferir ficar à espreita, ficar ali só observando. Essa carta me traz isso. Esse guerreiro aqui todo nesse escuro, né? Ele tá de preto, num fundo escuro, tá camuflado com ok, não é uma camuflagem, é uma pintura de guerra, né? Que ele tem no rosto, mas me remete à camuflagem. Então é alguém que gosta muito de observar, é muito observador, muito inteligente. A estratégia de guerra, né? É alguém que tem essa sabedoria, inclusive. E aí, mas o que? Signo, eu não queria muito trazer essa questão de signo, porque eu acho que isso é colocar numa grande caixa, até porque todos temos todos os signos no nosso mapa. Se você que, como eu disse aqui, já tem uma ideia de quem é essa pessoa, e essa pessoa tem Sagitário forte no mapa, fica aí esse signo, mas eu não vou me prender a isso. Características de Júpiter, características de Zeus, uma pessoa controladora, muitas vezes, pessoa que gosta de mandar, de dominar, tomar conta. Isso conecta aqui, inclusive, com esse guerreiro. Às vezes pode ser uma pessoa, inclusive, meio teimosa, aquela pessoa que é do meu jeito, eu que mando, eu que sei, eu tenho conhecimento, sabedoria e vai ser do jeito que eu quero. Então pode levar também para esse lado. Mas eu vejo como alguém que age de um jeito muito justo. A gente não tem aqui nenhum elemento que remeta à questão, não sei que vem aqui, né? Mas eu não sei, não tem aqui a questão da justiça, da ordem, né? Do certo, mas esse manto de sabedoria que Kutumi fala me leva para esse lugar. Alguém que a combinação, né, junto com essa carta, com essa energia, me leva para pensar nesse ponto de alguém muito justo, que vai agir com a verdade. Eu não vou agir de acordo com o que eu tô vendo com os olhos físicos. Eu vou juntar todas as informações que eu tenho e então eu vou encontrar a verdade. É alguém que é muito correto, que age muito com a verdade. E a outra coisa que eu ia dizer, que eu já ia esquecendo, é: essa pessoa, nesse momento, tá num grande processo de crescimento pessoal. É alguém que tá buscando, como eu disse, pode ser aqui características, né, que eu trouxe da consciência. Alguém que tá... que busca informações, busca conhecimento, mas eu diria que também é autoconhecimento. É alguém que está mergulhado ou mergulhada nesse processo de desenvolvimento pessoal. E eu diria que já está avançado, sabe? Alguém que, como eu falei, né, parece uma característica que me vem sendo alguém que tem muito conhecimento, uma sabedoria muito profunda. É alguém que já passou por muitas coisas, já passou por muitas fases, já se investigou bastante e descobriu muitas coisas. Então tá avançado nessa jornada de autoconhecimento. Eu vou agora contar ou tirar algumas outras características. Vamos ver o que sai da sua chama gêmea, você que se conectou com a apatita. Concessão. Aqui eu falei que Libra não estava. Essa carta muitas vezes me remete ao signo de Libra, porque tem... Aí eu não sei muito bem explicar o sentido disso, mas eu vejo isso. Essas figuras espelhadas, parece que eles são a mesma pessoa espelhada, mas não é.
E a ideia de concessão é quando você precisa abrir um pouco a mão de algo, a outra pessoa também, cada um cede um pouco pra gente encontrar um meio termo. Então me remete a essa coisa de Libra, né? Apareceu aqui a primeira carta que saiu. Uma pessoa muito justa e alguém flexível. A ideia da retidão, da justiça, do equilíbrio, né? Do encontrar o meio termo e a terceira palavra que eu ia falar e me fugiu. Flexibilidade. As 3 palavras-chave que me vêm olhando para essa carta como características dessa pessoa. Somando aqui. Inocência, o Sol e o Avarento, que é o 4 de ouros. A inocência já diz por si só, né? Uma pessoa que tem esse lado leve, apesar de ser alguém que já passou por muitas coisas, nesse sentido de já aprendeu muitas coisas com a vida, essa ou outras, é uma pessoa que ainda assim é muito leve, muito divertida nesse sentido de leveza mesmo, de alguém que tá sempre de boa, sabe? Não é aquela pessoa que fica buscando problema, conflito. É alguém que busca manter a harmonia, manter a paz, onde passa, com quem estiver ao redor. É uma pessoa que não vai buscar o conflito, ela vai buscar a solução. É alguém que vai procurar sempre o equilíbrio das situações. Como eu disse, aqui tem esse guerreiro, né? É o que eu trouxe desse guerreiro, de alguém que fica mais observa do que faz, chama atenção. Pode ser que seja uma pessoa que evite o conflito muitas vezes, que você veja não tomando partido, por exemplo. Mas eu não diria isso com 100% assim de afirmação, porque ao mesmo tempo, como eu já falei, é alguém que age com a verdade. Então, se essa pessoa vir uma injustiça acontecendo, ela vai tomar partido, ela vai fazer alguma coisa. Não é que ela vai tirar o corpo fora. Então, assim, como eu disse aqui, é alguém que tem a estratégia do guerreiro, né? Sabe escolher as batalhas, onde entra. Sempre visando a verdade e a justiça. Mas não vai se meter em qualquer confusão só pra estar ali participando do trelelê. Vai ter muita inteligência pra escolher bem com o que se compromete, com o que se coloca, né? O Avarento me traz uma pessoa, aqui eu tenho o Avarento e o Florescimento, que é a Rainha de Ouros, 2 cartas do naipe de Ouros. O que eu ia falar o Avarento, ele me traz, essa figura do Avarento, me traz uma pessoa que tem essa riqueza nas mãos e complementado pela Rainha. É uma pessoa que tem riquezas. Não tô falando de dinheiro, né? Bens materiais. Pode ser. Eu acredito que seja uma pessoa que conquistou algumas coisas já na vida, sim. Mas isso não é o principal dessa pessoa. Só que talvez é alguém que conquistou algumas coisas, já criou o seu reinado, mas é alguém que se limita, alguém que... Aqui o Avarento é essa pessoa que eu tenho esse tesouro aqui nas mãos e eu preciso segurar ele, porque senão vão tomar de mim. Essa carta traz isso, né? Por isso a ideia do Avarento. Eu seguro pra mim. Me lembra muito que eu falei sobre uma possibilidade de alguém um tanto teimoso muitas vezes. Isso tá sendo repetido aqui, né? Veio com a questão de Zeus, tá vindo de novo aqui. Alguém que se apega, ao mesmo tempo que é uma pessoa flexível, que é uma mente aberta, disposta a repensar,
pode ser um tanto teimoso muitas vezes, de eu sei que eu tô certo, eu já cheguei a essa conclusão aqui, então a verdade é essa. Todos somos um tanto assim, né? Contraditórios muitas vezes. Nada que eu tô falando aqui é um absurdo. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa bem flexível e também muito teimosa, então não acho estranho. Pode ser que, obviamente, aqui a gente tá falando especificamente sobre a questão financeira. Aí sim, é uma pessoa mente aberta, mas é uma pessoa apegada a bens materiais. Eu não vejo exatamente apegado nesse sentido mesquinho, sabe? Alguém que é ambicioso nesse sentido de eu quero sempre mais, eu quero tudo que o mundo pode me oferecer. Não, uma pessoa que corre atrás daquilo que quer, sim, mas como um caminho. Eu entendo que os bens materiais, que a riqueza, que o dinheiro me proporciona tranquilidade para que eu busque cada vez mais. Porque a busca dessa pessoa não é material. A busca dessa pessoa é o autodesenvolvimento. Isso tá aqui desde o início, isso tá nítido. Então, o financeiro, o material, ele ajuda, ele é um complemento. Então, sim, é uma pessoa que pode ter essa ambição, mas não é o ter por ter, sabe? É um ter por um motivo, por um propósito maior. O florescimento, né, como eu disse, tá aqui reforçando já de novo a mensagem que eu falei sobre o autodesenvolvimento. De novo, inclusive com o hierofante aqui, a não materialidade. Essa figura, né, do florescimento, alguém que floresceu, alguém que desabrochou mesmo, veio para a superfície e cresceu, né, a semente que germina e floresce e expande, expansão. É alguém que está nessa busca incansavelmente. O hierofante aqui, a não materialidade, o nada que tem a oportunidade do todo. É um buraco negro, um espaço vazio onde pode ter tudo aqui. É uma possibilidade. Ainda não tem nada, mas tem a possibilidade de ter o todo. Reforça isso que eu falei de alguém, duas coisas que essa carta reforça aqui. Isso de alguém que está sempre em busca de crescer. Eu tenho sempre um campo fértil para desenvolver algo ali. E o hierofante é é o arcano que fala do conhecimento mais formal, do aprendizado formal, aquele mais tradicional que a gente busca na escola, busca na faculdade. Não é o conhecimento de vida, mas é o conhecimento do livro. Então, reforçando isso que eu trouxe, né, que eu vou pegar aqui. Vou pegar esse tarô. Reforçando o que eu falei sobre alguém que busca o conhecimento, busca aprender sempre. Eu vou tirar aqui com esse agora, já trouxe bastante características. Eu tô pensando, me conte se você quer que eu faça isso. Tô pensando em trazer mais um vídeo, agora não com características, mas pra gente ver o que tá acontecendo na vida dessa pessoa, na sua chama gêmea, nesse momento. Eu já fiz um vídeo aqui, uma série sobre passado, presente e futuro da sua alma gêmea. Não sei se você assistiu, vou deixar linkado. E agora aqui a gente tá vendo sobre a sua chama gêmea. Me diga se você quer mais um vídeo sobre o assunto. Vou tirar aqui uma mensagem final sobre essa pessoa. Eu diria que chamas gêmeas têm uma jornada. Se você nunca ouviu falar no termo, se você não conhece muito sobre o assunto, é uma jornada. Não é só pro amorzinho, pra você ficar curtindo com a pessoa. É uma jornada de crescimento e aprendizado para as duas almas.
Então isso é muito importante de ser dito aqui. Mas pode ser que você, ou como eu disse aqui, já conheça, ou você está prestes a conhecer essa pessoa. Porque a gente tem o Ás de Fogo, o Ás de Paus. Uma nova oportunidade excitante no seu caminho. Mude a sua vida agora. Eu diria que essa frase fala, sua vida vai mudar. Assim que você conhecer essa pessoa, sua vida vai mudar, vai se transformar. A gente tem esse Ás de Fogo aqui, esse Ás de Paus, fechando a sua leitura. Vou aproveitar para dizer que, como eu disse, se você quiser essa leitura, essa segunda parte, né, pra gente ver como que tá a vida dessa pessoa, me conte. Aqui já tem um indício de que os caminhos estão se alinhando. Mas eu não vou investigar, não vou aprofundar nesse assunto não. Vou deixar isso para um próximo vídeo. Se você quiser, me conta. E eu vou finalizar a sua leitura aqui. É isso, muito obrigada por me permitir trazer essa mensagem até você. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo no canal. Ser avisado ou avisada. E é isso, eu espero te ver no próximo. Até lá! A gente vai agora para você que escolheu a Larimar como opção. Tinham cartas, né, como eu avisei, associadas. Eu peguei aqui 4 oráculos diferentes para trazer já características dessa pessoa. Eu vou mostrando as cartas e depois eu falo sobre todas elas. A gente começa com o tambor. A carta do tambor. O ancestral estelar, ancestral das estrelas. A carta do sucesso. Eu sei que não existe objetivo maior do que amar. A gente tem as Miriams, a visão sagrada. E desse último oráculo, eu tirei uma carta só para o primeiro grupo, mas para você, aqui no segundo, saíram 2. Elas saíram extremamente coladas uma na outra, assim, certinho. E aí eu aceitei como resposta, como parte da sua mensagem. A primeira carta é Urano, com a originalidade. E a casa da família, casa número 4, do signo de Câncer. Já vou falar logo sobre isso. Como eu falei no primeiro grupo, eu evito falar sobre signo porque eu acredito que isso é encaixotar demais as informações, até porque temos todos os signos no nosso mapa. Então, enfim, eu vou falar aqui, vou dizer, se você quiser isso como uma confirmação, mas eu não vou me apegar a esse detalhe. Então, a gente tem Urano, que seria o regente de Aquário, e Câncer. 2 signos aqui que saíram. Vamos lá, características. Primeira coisa que me ocorre aqui de falar, vou falar na ordem, melhor. Vou trazendo as coisas que vão me ocorrendo. O tambor. O que essa carta me traz de mensagem é, em primeiro lugar, uma pessoa que se conecta muito com a música. Eu, assim como eu falei no primeiro grupo, eu não queria trazer aqui características do tipo profissão, mas me ocorreu isso quando eu olhei para essa carta. De cara, alguém que se conecta com a música. Pode ser alguém que trabalha com a música diretamente ou alguém que tem uma conexão real assim com a arte da música, né, com as letras, por exemplo. E aí pode ser inclusive levando até pro lado da poesia, porque as letras falam muito, né? As letras são poesia normalmente. E essa carta traz a mensagem sobre sonhos e jornada. Achei bem interessante porque isso... A primeira coisa, vou falar aqui, é que vem muitas informações ao mesmo tempo, eu não sei por onde começa. Conexão através dos sonhos, conexão através da música, vocês. Vou começar falando disso
porque essa carta aqui, quando eu olho pra ela, é as Miriams, né? São duas pessoas. Me lembra, me remete, me faz pensar em espelhamento. São dois, chama gêmea, né? Dois que são um só. Então, uma coisa que eu ia dizer quando eu olhei pra essa carta, eu vou ler aqui a mensagem que ela traz, mas uma coisa que me ocorreu é: a gente não vai ver aqui o que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Eu vou trazer características. Mas, se você quiser, inclusive, um vídeo, uma sequência aqui pra gente investigar a vida dessa pessoa nesse momento, me conta nos comentários. Mas eu vejo essa ideia aqui de espelhamento como, assim, aquilo que você já viveu na vida, as experiências que você tá passando, de alguma forma, essa pessoa vivencia coisas muito parecidas. Os processos que você passou, essa pessoa passou também, coisas nesse sentido. E a conexão aqui, né? Vocês podem se conectar através da música. Às vezes você tá ouvindo uma música e tem uma sensação boa. Pode ser que essa pessoa, vocês se conectem através da letra ou da melodia, né? Da frequência, da vibração dessa música. Isso aproxima vocês. E os sonhos também. Eu diria que, inclusive, ouso dizer que vocês já se conhecem, pelo menos no plano astral. Numa quinta dimensão, vocês já se conectam. Tem aqui isso muito forte pra mim, esse espelhamento, essas duas figuras muito próximas, sabe? Aqui. E a jornada, né? A outra palavra que tem nessa carta. A ideia de jornada. As chamas gêmeas, assim como eu disse no primeiro grupo, não é pelo amorzinho. A gente vivencia, quem tá nessa jornada é pra aprender. É uma jornada de aprendizado, muito mais do que de experiência, né, corpórea, digamos assim. Então é uma jornada de conexão e expansão dessas duas almas e principalmente de aprendizado. Vamos lá, seguindo as características. Bom, dessa carta era isso. O ancestral estelar. Siga a voz do seu coração. Essa carta me traz como de característica alguém, mais uma vez, eu não consigo olhar para ela e não pensar que é alguém com quem você já se conecta. Não vou afirmar que você já conhece. Não acho que seja a maioria. No primeiro grupo isso apareceu, mas aqui não tá me vindo isso. Tá me vindo conexão. É como se vocês nunca tivessem se separado, sabe? Talvez você sinta a presença dessa pessoa, mesmo que você nem saiba quem é. Você sabe que essa pessoa tá por aí, tá perto. Às vezes pode te vir essa sensação. Porque essa carta aqui, o que essa figura, quando eu olho pra ela, o que ela me fala é como se alguém tivesse sempre de olho em você. Essa pessoa tá sempre com os olhos em você. A questão da ancestralidade aqui, né? Também essa conexão através das raízes. Possivelmente vocês já viveram várias vidas juntos, às vezes como parentes, né? Um sendo ancestral do outro, um sendo parente do outro. Essa relação próxima familiar, não só relacionamentos amorosos ao longo das vidas. E como característica, essa carta me traz alguém que é muito... Essa carta, junto com Urano, aqui, me fala muito de uma pessoa aberta. Essa característica saiu no primeiro grupo também, tá vindo aqui de novo. Uma pessoa mente aberta, que tá disposta e disponível e aberta para olhar para o mundo. Tá olhando para fora. Pode ser como característica aqui, trazendo isso, uma pessoa extrovertida, alguém que se coloca para fora, né? Se coloca para o mundo, tá disponível para o mundo, disponível para o outro, para aprender, para trocar ideia. Alguém que é muito interessado na vida, na humanidade, eu diria. Uma pessoa com ideias originais, com
uma forma de viver talvez diferente, já falando aqui dessa carta, né? Uma forma de vida diferente, né? De ver a vida ou de viver a vida mesmo. Alguém que, por exemplo, não vive uma vida tradicional, padrão, como todo mundo, pode ter um trabalho muito diferente, pode ter uma forma de pensar muito diferente, mas eu vejo isso como característica. Mas o que? Sucesso. Uma pessoa que já atingiu algum tipo de sucesso, algum grau em alguma área da vida, profissional possivelmente, mas aqui não é só isso, né? Quando essa frase fala de eu sei que não existe objetivo maior do que o amor, é uma pessoa que encontrou, eu diria que encontrou esse caminho para realizar o amor incondicional, não é amor romântico não, aqui é amor incondicional, é amar ao próximo, como característica pode ser uma pessoa que pratica caridade, pratica doação, alguém, como eu disse, né, que está aberto ao outro, alguém que gosta dessa troca. Então pode ser uma pessoa que faz disso uma prática constante na vida. A oferta, a troca. Vou trazer uma outra, tô jogando aqui, né, características, mas me ocorreu de falar que pode ser uma pessoa que trabalha com cura. Me veio isso aqui agora, assim, por conta dessa figura aqui, que ele tem uma... Eu olho para essa carta e eu me sinto muito em paz. É essa a sensação que essa figura tá me trazendo aqui para você, aqui nesse momento, né? Essa paz, essa tranquilidade, alguém que quando tá perto, meio que muda a energia do ambiente, sabe? Aquela pessoa que acalma os ânimos, que traz paz. Então pode ser uma pessoa que trabalhe com cura, que trabalhe com doação, uma pessoa espiritualizada. Eu diria que é uma característica que vem aqui com algumas dessas cartas juntas, bastante espiritualizada, que trabalha isso, né? Busca desenvolver a própria espiritualidade, a própria consciência espiritual. Acredito que seja alguém que entenda que tá aqui de passagem, né? Tem muito mais além do que essa vida material que a gente vive. Urano fala disso também, né? Essa ideia da originalidade. Eu consigo enxergar além do tradicional, do padrão, do limitado. É uma visão muito ampla. E aí eu ia ler aqui, esqueci disso, eu ia ler a frase aqui. Ela fala pra escolha, a frase que ela traz, né? Escolha perdoar para se curar. Olha a cura. A cura tá presente nessa leitura. A questão da cura, né? Pode ser alguém que trabalha essa busca por essa cura emocional, alguém que já tomou consciência dessa necessidade, então tá no processo de cura, de autocura, né? Emocionalmente e mentalmente falando, mas pode ser alguém que trabalhe com curas também. Pode ser os dois, né? Os famosos curadores feridos, alguém que, por ter a necessidade de passar por aquele processo, ajuda os outros a passar pelo mesmo processo. Ele se ajuda no meio do caminho. Veja a luz em tudo. Falei, né, que é uma pessoa que traz essa tranquilidade, essa sensação de paz, de tranquilidade, de luz. De quando você tá perto, você sabe que é um ser de luz, é um ser iluminado, assim. Não no sentido de elevação espiritual. Pode até ser, mas não tô falando nesse sentido. É só alguém que faz questão de propagar o bem ao invés de propagar o mal. E isso é tão bonito, né? Lembre que o amor não tem barreiras. Vou dizer uma coisa que me ocorreu aqui em mais de uma carta. Agora eu não sei exatamente qual. Sei. Quando eu falei sobre a conexão através de sonhos, através de música, quando eu falei que essa pessoa tá sempre com os olhos em você, isso, que essa última frase, Urano, a originalidade, isso que essa última frase me traz, me fez pensar numa coisa. É possível.
aí talvez não seja para todo mundo. Mas é possível que a sua chama gêmea não esteja aqui, nesse plano material, não esteja encarnado. Pode ser que vocês tenham essa conexão, porque de fato é uma pessoa que está sempre do seu lado, só não está no plano físico. O amor não tem barreiras. Essa frase, a questão das barreiras. Aqui também, né, se eu for olhar a carta, tem aqui como se fossem dois mundos. Ele tá aqui no lado iluminado e essa outra figura tá no lado escuro. Estão em polos diferentes, em planos diferentes. A barreira do amor, ele realmente não tem barreiras, né? Então pode ser que essa pessoa esteja na sua energia, tá presente na sua vida o tempo inteiro, só não tá na forma física. A última carta que a gente tem é a casa da família. Como eu disse, aqui tem uma conexão familiar, ancestral entre vocês. E como característica, né? Uma pessoa carinhosa, cuidadosa, alguém que gosta de acolher, de cuidar, de proteger. Tem muito amor nesse sentido de maternar, sabe? De cuidar, de abraçar, de estar junto. São características que eu vejo aqui com essa carta. Vou pegar mais algumas aqui com o tarô, algumas características para você que escolheu a opção número 2. Coragem, a justiça. Falei sobre justiça aqui? Acho que foi no primeiro grupo. Coragem, totalidade, esquizofrenia e a mente. Vou ficar com essas. Coragem, não preciso nem dizer nada, né? Essa coragem faz parte dessa pessoa. E sabe o que me ocorre aqui? A impressão de que sempre que você precisa de coragem para fazer alguma coisa, para encarar alguma coisa na sua vida, algum desafio, essa pessoa te manda essa energia. Ela, como eu disse, ela tá ali o tempo todo contigo. Então, quando você tá precisando dessa coragem, essa pessoa tá ali te oferecendo exatamente essa coragem que eu falei aqui sobre a questão do cuidado de câncer, né? Me faz de cara pensar nisso. Não só alguém que tem, mas alguém que doa essa coragem aqui pra você. Sendo inclusive a carta da justiça, né? Também bem óbvio. Uma pessoa muito correta, alguém que gosta e prefere trabalhar e lidar sempre com a verdade, com o que é certo, com o que é justo. Uma pessoa que não gosta de injustiças, que não gosta de ver sofrimento. Como eu falei, alguém que está aqui num processo de cura ou como um curador, ajudando outras pessoas, não vai gostar de injustiças e vai buscar sempre fazer o melhor e criar esse ambiente harmônico, equilibrado que a justiça traz. A totalidade, o 5 de paus. Mais uma carta que me fala aqui, essas pessoas dando as mãos nesse trapézio, me fala dessa conexão 100%, 24/7, sabe? Tá sempre contigo, 365 dias do ano. Essa energia dessa pessoa tá ali do seu lado. É só você pensar, quando você se conecta com essa ideia da sua chama gêmea, essa pessoa tá presente. Até quando você nem tem consciência disso. Tá vivendo, fazendo suas coisas, é como se essa pessoa estivesse te guiando, te orientando pelo caminho o tempo todo. A totalidade, esse encontro, né? O encontro do outro, um com o outro, mas o encontro de si também. Uma pessoa que te ajuda nesse processo. Como característica, eu diria que é alguém que tá. Como eu falei aqui, tudo que eu falar ou pra você ou da pessoa é espelhado. Serve pra você e serve pra ele ou ela. Se essa pessoa tá nesse processo, seja encarnado ou não, tá nesse processo de busca, de se desenvolver, de busca pela autolapidação, é porque você também tá. E quando você se vê nesse processo,
se for o caso, né? Se você reconhece que pratica isso na sua vida, é alguém que não vive só para pagar boleto, vive para se buscar. Se você se reconhece dessa forma, essa pessoa tá nesse mesmo processo. E aqui é muito engraçado, muito curioso, que a gente tem duas cartas que trazem uma energia muito parecida, uma figura, né? Um símbolo muito parecido. Aqui a totalidade e a esquizofrenia. Percebe que tem é como se fosse uma ponte. A carta da esquizofrenia, ela fala sobre a escolha. Existe uma escolha aqui que precisa ser feita. Você precisa escolher soltar um dos lados. Não dá pra ficar aqui sempre. Uma escolha precisa ser feita para que um resultado aconteça. Mas me traz essa ideia de ponte, de conexão de dois polos, de dois lados. Tá me trazendo muito essa ideia de planos diferentes interconectados, essa ligação entre os planos, entre vocês. E a mente, como característica, uma pessoa racional, encarnado ou não, né? Seguindo aqui essa ideia. É uma pessoa muito racional, muito lógica. Aqui é o pajem de espadas. É alguém que busca o desenvolvimento intelectual, lógico, racional, uma pessoa focada. A carta da mente, essa carta aqui, ela não é lá, né, muito boa, porque ela tem uma mente poluída. Só que eu vejo essa pessoa, como característica, eu vejo alguém que já passou por esse processo por tanto tempo, já tá nessa busca de se desenvolver, tá saindo ou já saiu disso aqui. E é aqui que eu conecto o espelhamento. Se você é alguém que se reconhece nesse lugar, uma mente poluída, alguém que tem muitas crenças limitantes, alguém que tem pensamentos confusos, alguém que se sabota, que fica acreditando que não pode, não consegue, fica se contando essas mentiras, né? Aqui, quando você precisa dessa coragem de acreditar e confiar na sua capacidade, pode ser que você se veja alguém incapaz com uma certa frequência. Se você se reconhece aqui nessa figura, essa pessoa já passou por esse lugar. Ela sabe como é. Então ela tá do teu lado te ajudando a passar por isso. Não tenha dúvida. E mesmo que seja alguém que está encarnado, não é necessariamente aqui alguém que tá num outro plano e tá do teu lado o tempo todo. Se essa pessoa tá aqui, é uma questão do campo, uma questão energética. Quando você precisa desse apoio, nesses momentos, de alguma forma, energeticamente, essa pessoa está conectada e ela te envia isso. Ela vibra no teu campo, te fornecendo esse apoio para que você passe por isso que ela já passou, porque ela sabe como faz para passar por isso, para superar isso. Então, muito espelhamento aqui. E nesse sentido, como eu ia dizendo, só finalizando, né? Eu vejo que essa mente, essa carta traz isso, né? Dessa mente poluída, mas não como uma característica que essa pessoa tem, mas como uma característica que essa pessoa teve e agora não tem mais. Passou por isso, saiu desse padrão, quebrou o ciclo e agora tá num outro lugar. A pessoa, como eu disse, ela já conquistou algumas coisas na vida e não são coisas materiais, não são questões financeiras e físicas e materiais aqui. É uma conquista interior e eu acredito que é essa superação aqui de si mesmo, né? Uma superação de si mesmo. E é isso que eu tenho de característica. Eu vou tirar uma última carta aqui como finalização aqui. Pode ser mais características dessa pessoa ou uma mensagem que você precisa receber. Vamos ver o que mais vem. Muitas cartas. Viraram aqui o 8 de
8 de espadas e o 9 de ouros. O 8 de espadas fala de uma ilusão de estar preso. Uma falta de autoconfiança e um medo de tomar ações na vida. Então, assim, só reforçando a mensagem, falta de autoconfiança, uma necessidade de encontrar essa autoconfiança e alguém que te ajuda a encontrar essa autoconfiança, te ajuda a tomar decisões na vida, seja estando do teu lado, seja enviando boas vibrações para você, mesmo que vocês não se conheçam ainda. E essa ilusão de estar preso, né? Preso ou presa. Tá preso nessa vida, preso nesse padrão mental. Você não tá preso ou presa. Essa pessoa já sabe que dá para sair. E ela tá te apoiando nisso. Como eu disse, é uma jornada de crescimento para as duas almas. Então, se uma já passou, ela ajuda a outra, até vocês estarem no mesmo nível e então poderem estar juntos, de fato. E o 9 de ouros fala de aproveitar os pequenos prazeres da vida, os pequenos luxos da vida. Fala sobre passar um tempo só e negócios bem-sucedidos, self-employment, negócios próprios, né? Pessoas, empreendimentos bem-sucedidos. Eu diria que onde você colocar a tua energia, você vai ter o sucesso disso. Sucesso aparecendo 2 vezes aqui, trazendo essa mensagem sobre passar um tempo só, para mim reforça um pouquinho essa ideia de que nesse plano você está só. Nessa realidade física, concreta, material, você está sozinho. O 9 de ouros, ele traz uma figura, uma pessoa que alcançou um sucesso sozinha. Então, eu diria que aqui é um grande grupo de pessoas que não estão com a sua chama gêmea encarnada, mas essa pessoa está do teu lado o tempo todo, te ajudando, te apoiando, para que você se eleve, porque ela sabe que dá. Existe caminho, você não tá presa ou preso nessa existência desse jeito. A sua alma quer a expansão, porque a sua contraparte, o outro pedaço da sua alma, sabe que é possível. E é isso que eu tenho de características para você, aqui com a sua chama gêmea. Mais uma vez, se você quiser a continuação dessa leitura, me conta nos comentários. Se você ainda não for inscrito ou inscrita, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo. Semanalmente eu trago leituras aqui. E é isso. Eu espero te ver na próxima. Até lá!